Olá, gente, tudo bem? Nós estamos de volta aqui hoje com o programa Pontuando e a gente vai falar, o nosso título aqui é o culto ao efêmero, da modernidade à hipermodernidade. O que significa isso? Bom, hoje em dia as coisas são muito rápidas, as coisas são muito praticamente sem valor, tem um valor assim circunstancial, um valor de momentos. E não é muito fácil falar disso, a gente percebe isso aí nas coisas que usa, principalmente em roupas, mesmo na arte, mesmo em designs de móveis, nas próprias construções, as lojas que não se efetivam em lugares, elas saem, de repente entram outras. Existe uma troca muito rápida entre várias coisas que nós vamos falar aqui no texto e que eu não vou saber dizer para você sim ipsis literis, porque esse texto é um pouco longo, então eu fico com dificuldade de guardar as partes. Mas eu percebo, vou falar com as minhas palavras, eu percebo que a vida parece que está muito pouco linkada em algumas coisas, né? Vamos dizer assim, que você se relaciona, as pessoas se relacionam de maneira assim, muito supérflua. Poucas pessoas têm amizades, são mais conhecimentos. Uma boa parte dos conhecimentos são feitos dentro das mídias, da internet, da web. E uma boa parte dos links que a gente tem com as coisas mudam de um dia para o outro. Você muda de interesse, isso inclui em pessoas, inclui namoros. Hoje em dia existe contrato de namoro exatamente para você não ter aquela ligação com as pessoas, para dizer que eu não entendo nem bem porque as pessoas elegem um contrato de namoro, mas é para evitar de fazer um contrato mais sério, de morar junto, ou pelo menos de casar, de ter algum tipo de compromisso, estão evitando compromisso. Da mesma forma que você não se compromissa com as pessoas, você não estabelece amizades contínuas. As pessoas estão muito individualizadas, muito isoladas, muito curtindo, muito visual, o que gosta hoje não gosta amanhã, vai modificando o tempo todo de roupa e tudo. Então o efêmero é aquilo que é pouco valorizado, ele é passageiro. O sinônimo de efêmero não é ser passageiro, mas ele é dentro daquilo que eu estou querendo definir, e que os autores aqui, são vários autores que vão definir, ele não se aprofunda muito, ele não ganha densidade, ele fica muito na superfície, ele é muito superficial. Então, por conta disso, ele perde o interesse rapidamente, por isso que ele passa a ser passageiro, como pode voltar amanhã. A efemeridade de nossa época é a maneira como nós estabelecemos relações com coisas e pessoas. São sempre relações superficiais. E isso tem a ver com a chamada hipermodernidade. Essa hipermodernidade é um termo assim, as pessoas ficam com dificuldade de escolher terminologias, né? Então a gente teve a Idade Antiga, olhando de agora, a gente teve a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna. Quer dizer, quando você fala de Idade Moderna que está lá atrás, moderna é tudo que é atual, não é isso? Então crivou-se o nome de moderna lá atrás. Depois era contemporânea, depois tentaram criar a era espacial. Hoje nós estamos na quarta revolução, e essa quarta revolução das coisas, das indústrias, da forma de tecnológica, as coisas tecnológicas que nos assistem, nós já estamos na indústria 4.0, tudo 4.0, partindo para o 5, o Wi-Fi, as ondas de 5.0 agora já é 6G, era 5G. Bom, então essa hipermodernidade, que é o chamado pós-moderno, já é uma modernidade crivada com relação ao último século, mais ou menos, a pós-modernidade que veio em meados do século passado para esse século. A gente tem falta as terminologias, elas não são muito
elas não são muito criativas, né? Mas o Gilles Lipovetsky ele cunhou esse termo. Então nós vamos pegar a princípio essa chamada hipermodernidade na falta de uma outra forma de dizer, né? O Bauman chama de modernidade líquida, né? Que é a outra modernidade mais concreta, mais sólida, ela era mais fixa, as coisas tinham valores definidos, existia uma hierarquia, existia um comando. Daí se evoluiu para uma outra forma de se estabelecer relação com as coisas, mas isso se tornou um pouco mais veloz. De qualquer maneira, nós introjetamos o comando, mas ao introjetar o comando, nós estamos tentando sempre chegar a algum ponto e sempre modificando de ponto de vista, mudando as nossas partidas e as nossas chegadas. A tudo isso, modernidade líquida, hipermodernidade, seja lá como pós-modernidade, seja lá como que nós venhamos a chamar isso, nós estamos num momento, e esse é o momento que eu estou chamando aqui do efêmero e a efemeridade dentro dessa modernidade, pós-modernidade ou hipermodernidade, e vamos fazer uma leitura sobre isso. Então, olha bem, o pensamento de Gilles Lipovetsky, a era da hipermodernidade. O filósofo sociólogo francês Gilles Lipovetsky é uma das vozes mais importantes da análise crítica das transformações sociais e culturais da modernidade tardia. Aqui nós já usamos uma outra terminologia. Ao longo de sua obra, ele procurou compreender os efeitos do hiperconsumo, da individualização, da efemeridade, da estetização da vida nas sociedades ocidentais contemporâneas. Nós estamos falando de sociedades ocidentais contemporâneas, mas a gente sabe que isso aí aconteceu também em outras sociedades, por exemplo, a sociedade japonesa, embora eles tenham cultos ao antepassado, eles têm uma outra forma de ver as suas sociedades, mas eles também estão mudando as coisas. Eles têm alguma pega efêmera com relação às coisas e pessoas. Isso também no coreano, isso também no chinês. Agora, no Oriente Médio e outras culturas muçulmanas, eu não sei se é assim, mas aquelas que forem muito parecidas com a nossa modernidade serão assim, porque você caminha pelo mundo, você vê que as pessoas estão conectadas. Essa conexão mundial que nós temos aí, ela dita muito a forma como nós nos relacionamos. Então eu acho que isso aí permeia não só as culturas do Ocidente, mas aquelas que beberam dessa cultura e, embora dentro de suas culturas, elas têm esse lado dessa efemeridade também. Não vou afirmar isso é uma sensação minha, porque eu não sou um estudioso, eu estou lendo o que os estudiosos falam e estou... Por quê? Porque eu sinto isso. Me faltam estudos profundos conforme todos eles fizeram, e já fazem uns há 30, 40, 50 anos, observando a efemeridade, a maneira como nós viemos deslinkando em coisas que antigamente eram muito fixas, e são estudos que eles fazem ao longo dos anos. Eu percebo isso hoje, que você compra uma coisa, algumas empresas produzem roupa todo dia e dizem que a roupa de anteontem já não é mais, aí aquilo vira lixo. Isso me preocupa um pouco por causa das questões ambientais, essa rapidez visando lucro e essa deslinkagem das coisas para poder modificar. Você não tem tempo de pensar, não tem tempo de aculturar. Bom, então, da efemeridade, da estetização na sociedade. Seu conceito dele, de Gilles Lipovetsky, de hipermodernidade, que aparece com mais força a partir da virada do século XXI, agora onde nós estamos, representa um aprofundamento e uma reformulação do que se convencionou chamar de pós-modernidade. Da modernidade à hipermodernidade. O Lipovetsky constrói seu pensamento a partir de uma leitura crítica do processo moderno, iniciado com o iluminismo e a ascensão da racionalidade técnica, científica e burocrática. Então a modernidade foi marcada pela crença no progresso, no sujeito autônomo, na razão, na universalização dos direitos. Então isso aí foi o moderno, aquilo que permeou ali do iluminismo para cá, da era moderna para a era contemporânea, e é aquilo que nós vivemos agora, que eu não sei o nome que tem. Na razão e na universalidade dos direitos. Já a chamada pós-modernidade, conceito associado a autores como Jean-François Lyotard
Frederick Jameson, desculpa se eu estou falando errado, teria desestabilizado essa confiança, promovendo o ceticismo, a fragmentação e o culto ao efêmero. Então essa hipermodernidade, ela tem o culto ao efêmero. Se é um culto que as pessoas têm consciência dele, não é isso que nós estamos falando. O culto ao efêmero é você estar sempre prestando homenagem, vamos dizer assim, àquilo que é passageiro, ou aquilo que é superficial, ou aquilo que vai passar independente de você gostar ou não. Lipovetsky, no entanto, propõe um terceiro estágio, a chamada hipermodernidade, uma nova fase em que a aceleração, a globalização e a lógica do consumo se tornam dominantes, mas sem abandonar por completo os ideais chamados modernos. Para ele, a hipermodernidade é uma modernidade que se tornou excessiva, desmedida, radicalizada em todas as suas dimensões. Então, olha bem, nós estamos... os nossos ideais são modernos. Os ideais modernos são os ideais do sujeito autônomo, da racionalização, da universalização dos direitos, e dentro da ideia da racionalidade técnica, científica e burocrática. Mas, para além disso, no estágio hipermodernidade, a aceleração, a globalização e a lógica do consumo se tornaram dominantes. E para ele a hipermodernidade é uma modernidade que se tornou excessiva, desmedida, radicalizada. Então nós ainda estamos dentro da ideia do moderno, do racional, mas muito rápido e muito superficial, muito sem apelo. Características da hipermodernidade. Dentro do moderno, do raciocínio moderno, do iluminismo para cá, mas características da hipermodernidade. Segundo Lipovetsky, a hipermodernidade se distingue por hiperconsumo. Os indivíduos não apenas consomem bens para suprir necessidades, mas também para afirmar identidade, experimentar emoções, construir uma estética pessoal. O consumo se torna um ato de expressão em si. No livro Os Tempos Hipermodernos de 2004, escrito em colaboração com Sebastian Charles, Lipovetsky mostra que o consumo invadiu todas as esferas da vida, da cultura à saúde, inclusive da educação até o entretenimento. Consumo de coisas, de ideias, invadiu todas as esferas da vida, da cultura à saúde. Com cultura você coloca lá arte, leituras, autores, convivência com outras pessoas, com culturas de outros países. A saúde, aquilo que você consome para engordar, emagrecer, isso é bom para isso, isso é bom para aquilo, virou consumo. Se você fizer pergunta de algum princípio ativo na internet, imediatamente vem 130 mil propagandas sobre aquele produto. Você tem que saber peneirar para poder saber se aquele produto é bom, e vem muita informação. A maior parte dessas informações são propagandas. E da educação, são plataformas que exibem programas de estudos que o aluno faz opção, ou o pai do aluno faz opção, e dentro dessa opção existe um consumo, aquilo chama atenção para ir para um lado ou para o outro, o que não é educação, passa a ser uma instrução fixa de um assunto, de outro assunto não, sem compreender o escopo de uma educação para tornar a pessoa um pouco mais completa. E o entretenimento passa de rápido. Você tem essas séries empasteladas aí, pasteurizadas aí, esses filmes pasteurizados, feitos de qualquer maneira, muitos streamings. Quer dizer, esses reality shows que tem aquelas pessoas que chamam atenção rapidamente, somem, que são as celebridades, como é que a gente fala? De passagem, né? E tem um outro nome que eu esqueci. Bom, o segundo é individualismo hedonista e ansioso. Diferente do individualismo emancipador da modernidade, que é voltado para a autonomia e para a razão, aquele que o indivíduo constrói em si próprio, ele passa a agir e tal, construindo um conceito a respeito de si, completando seus estudos, ganhando uma compleição ideológica ou cultural,
Longe disso, que é voltada à autonomia e é voltada à razão, à composição da sua razão, à sua capacidade, à sua competência, o sujeito hipermoderno é ao mesmo tempo mais livre, porém mais vulnerável. Ele busca prazer, por isso o hedonismo, ele busca bem-estar e realização pessoal, como em outras eras, mas também é profundamente afetado pela insegurança, pela instabilidade emocional, pelo medo do fracasso, porque ele está sempre correndo atrás de alguma coisa, um ideal inatingível, que ele está sempre motivado a capturar o que tem em volta dele e se atualizar. Lipovetsky fala de um narcisismo inquieto, você quer estar sempre bem na fita, observando o outro, vendo se o outro está melhor que você, e de um individualismo paradoxal, né? Porque chega a ser paradoxal você perder o contato com os outros, embora você os olhe o tempo todo, não se relacione idealmente com as pessoas, e viva muito dentro da sua casa, muito dentro das suas coisas e sempre se mostrando e procurando ver o que os outros estão fazendo. Isso é um paradoxo. Aceleração do tempo social. Influenciado por autores como Paul Virilio e Hartmut Rosa, o Lipovetsky analisa como as tecnologias digitais e a lógica do mercado aceleraram o tempo e tornam o presente mais volátil. Vivemos uma presentificação do tempo. O passado perde relevância, o futuro se torna incerto e ansiógeno, ou seja, cheio de ansiedade, e nós vivemos muito presente. O presente não é aquele agora definido aí nas filosofias, no aprofundamento, no prestar atenção em si, é que agora não é bem isso não. A presentificação é viver só o momento, esquecendo dos links com o passado e com o futuro, como se só isso fosse importante para você ter uma representação e ter uma superação. Então não é o agora, é um presente desprovido de uma profundidade. Então o passado perde relevância, o futuro se torna incerto, inclusive ansiógeno, porque você vai ter outros presentes onde você vai estar fazendo a mesma coisa. Essa aceleração produz simultaneamente entusiasmo, mas esgotamento. Sociedade da informação e do espetáculo, a proliferação das mídias digitais e a estetização da vida criam uma cultura centrada na imagem, na comunicação instantânea, no culto à visibilidade. Você não se comunica, mas está sempre visível. A vida se torna cada vez mais midiática ou mediática, voltada à performance pública, ao branding pessoal, à viralização de emoções, de opiniões. A hiperresponsabilização do indivíduo, mesmo com fragmentação de instituições tradicionais, o sujeito hipermoderno é chamado a gerenciar sua vida como um projeto pessoal, de saúde, de carreira, de relacionamento, de aparência. Tudo muito superficial, muito pouco calcado em coisas mais profundas e mais reflexivas. Isso reforça a cultura do coaching, porque essa saúde ela tem muito a ver com estética, ela não tem a ver com a saúde real, né? Ou se tem a ver com a saúde de consumismo, e isso tem a ver com coaching também, com mentorias, né? Com autoajuda, com a medicalização da existência e daquilo do faça por você mesmo, enquanto intensifique a culpabilização individual diante dos fracassos que porventura venham a haver no campo da sociedade. Ética e estética da hipermodernidade. Um ponto central do pensamento de Lipovetsky é a reconfiguração das relações entre ética e estética. No livro A Estetização do Mundo, de 2013, escrito junto com Jean Serrois, ou Serrois, não sei, ele argumenta que o capitalismo contemporâneo promove uma estetização generalizada. Produtos, cidades, experiências, discursos, tudo se torna design, tudo é branding, tudo é encenação. A estética deixa de ser domínio exclusivo da arte e invade o cotidiano. No entanto, esse processo não é apenas superficial, ele reorganiza nossos desejos, sensibilidades e valores. O problema é que ele faz isso toda hora, o tempo todo. A ética hipermoderna, por sua vez, não desaparece, mas se torna ambivalente ou mais ambivalente. Há uma preocupação crescente com o meio ambiente, com direitos humanos e com diversidade, mas muitas vezes esses valores são apenas instrumentalizados pelas próprias lógicas de mercado, ou seja, uma adequação muito midiática. Ainda aí não existe uma raiz em que a pessoa está ali crescendo ou observando algo. Não é uma convicção, é modismo até certo ponto.
O consumo, entre aspas, ético e a moda, entre aspas, sustentável e o chamado capitalismo verde são exemplos de como a ética é absorvida pela estética e pelo marketing. Por que estética? Porque é o que você usa daquilo ali para performar. E o marketing convida a você sempre fazer o marketing de si próprio, performando. Então você não está aprofundado num consumo ético porque você está ocupado da ética com raiz naquilo, nem viver uma moda sustentável com raiz naquilo, ou o capitalismo verde, da proteção do meio ambiente, etc., como raiz naquilo. Esses são, eu vou usar a palavra modismo, ela não é muito correta, mas essas são essências de moda, ou seja, estética, tá? Para conviver com a ética, mas absorvida pela estética. E o marketing se aproveita disso. E você, de certa forma, sintoniza com esse marketing, que você faz o marketing de si. Porque você tem visibilidade dentro dessa moda, desse consumo ético, dessa moda sustentável, desse capitalismo verde. Não sei se eu me fiz entender. Críticas e contradições. Lipovetsky não adota uma postura puramente pessimista ou nostálgica. Ele é um analista, ele é uma pessoa que está analisando, não é um analista no sentido psicológico. Ele é uma pessoa que fez ensaios de análise. Ele não está assim afirmando, nem sendo pessimista ou sendo nostálgico. Ele está diagnosticando diante daquilo que ele viu emergir nos estudos que ele fez. Diferente de teóricos como o Bauman e o Guy Debord, ele vê na hipermodernidade não apenas alienação e perda de sentido, ele vê também novas formas de sensibilidade, liberdade e responsabilidade. Ele, de certa forma, ele está dizendo que a coisa está mudando assim, vamos dizer assim, quase que trincando as nossas edificações, as nossas raízes em outros momentos modernos. E está havendo uma mudança, uma aceleração. Essa mudança está nos deixando muito no ar, mas ele não está dizendo apenas que isso é alienado e sem sentido. Ele acredita que isso está havendo uma mudança de sensibilidade, de liberdade e de responsabilidade. É possível que sociedades mais à frente no tempo agora comecem a corrigir certos erros, mas vão começar a mudar certas estruturas, certas visões que antes estavam fixas, depois passaram a ser extremamente fragmentadas e de repente elas vão se compor de uma outra forma, com outra sensibilidade. Porém, existem perigos, né? No entanto, a sua obra é frequentemente criticada por uma suposta conciliação fácil com o neoliberalismo. Porque o neoliberalismo ele não quer que você tenha estrutura de pensamento. Então, nós não temos uma definição de que isso é bom ou de que isso é ruim. Certas coisas que acontecem são feitas às vezes para te prejudicar. Mas a maneira como a sociedade se safa daquilo ou se reorganiza em função daquilo, às vezes dá a ela um ponto de virada e algumas saídas que as tornam mais completas, mais fortes, e elas superam aquilo que veio para lhes prejudicar, tendo um ganho de acontecimentos, um ganho de conhecimento. É possível que esteja acontecendo isso agora, que por enquanto nós estamos conciliando ou sendo arrastados pelo neoliberalismo, mas ali na frente, com a nossa sensibilidade, nós podemos dobrar a aposta, virar isso aí e consertar isso tudo. Então parece que o Lipovetsky ele sente que tem alguma sensibilidade, alguma liberdade, que de repente o neoliberalismo quer você solto e você se sente livre, mas o que você faz com essa liberdade pode ser que isso não seja algo que ele queira que você faça, ou que seja melhor para ele, mas que seja melhor para você, e esse seria o ponto da virada. Isso tudo são discussões, isso é tudo teoria, né? Inclusive minha aqui agora. Autores como Slavoj Zizek, Nancy Fraser e Pierre Bourdieu sugerem que o discurso de Lipovetsky, ao enfatizar o consumo e o indivíduo, negligencia as estruturas de dominação econômica e política que moldam profundamente as possibilidades de ação e identidade. Ainda assim, sua análise é extremamente útil para compreender as mutações culturais e subjetivas do presente. Veja bem, eu não sei se ele fez, eu não li muito, eu li algumas coisas, não vou dizer que não li, mas assim, já fiz várias menções dele aqui.
Eu já li alguns textos, mas não li os livros dele inteiro, não adensei no pensamento dele. Assim, do pouco que eu percebi, eu acho que ele faz mais um diagnóstico do que está acontecendo do que propriamente uma aposta, uma acomodação, uma conciliação com o neoliberalismo. O que ele está fazendo é o seguinte: ele cogita de repente que isso pode vir a ser uma transformação, que inclusive leve o próprio neoliberalismo de roldão. Essa é uma interpretação do José Roberto, você pode inclusive desconsiderar. Mas as críticas de Zizek, de Fraser e de Bourdieu são razoáveis, até para abrir os olhos das pessoas, para as pessoas não irem de arrastão. Conclusão: Lipovetsky oferece uma interpretação sofisticada, provocadora da sociedade contemporânea. Quando ele cunha esse conceito de modernidade, ele propõe, de certa forma, um novo olhar sobre o presente, que não é nem o fim da modernidade, nem um retorno ao passado, mas uma radicalização de suas promessas e paradoxos. A hipermodernidade é ao mesmo tempo a era do excesso, da fragilidade, da liberdade, da ansiedade, da estética e da angústia. É porque nós estamos numa brutal mudança de era. Né? Você vê, por exemplo, na arte. Outro dia eu estava vendo um vídeo, o cara está falando que as pessoas estão nostálgicas, porque ficam fazendo séries, voltando às séries antigas, séries de TV, de cinema, de 10, 20, 30 anos atrás, músicas antigas que são cultuadas. É por quê? Porque aquilo ali tinha uma estética, tinha um valor, aquilo adensava, aquilo mexia com a sociedade, aquilo era uma arte assim, mais reverenciada, uma arte mais aprofundada, onde você percebia a arte latente. E hoje as coisas são passageiras, então às vezes você gosta de uma coisa, mas ela é feita para consumo. É como se você estivesse olhando uma roupa do seu dia a dia, que você escolhe aqui uma camiseta ali, um sapatinho aqui, uma coisa e tal, e de repente você olhasse uma moda mais clássica, mais bonita, que te desse uma compreensão melhor, com um tecido superior e tal. Mas isso também passou. Então, quer dizer, aquilo que tem valor lá atrás não vai deixar de ter valor. Mas você ficar sempre revisitando. Bom, mas por que você está revisitando? Bom, é essencial que se visite, porque aquilo ali é uma arte. Aquilo ali são ideias variosas. A gente olha Da Vinci até hoje, a gente lê as obras antigas de vários filósofos. Por quê? Porque eles conceberam coisas que são criativas, que são pensadas, que são ícones, que são substâncias para o raciocínio da humanidade, tanto no Oriente quanto aqui. Mas nós estamos em fase de desconstrução. Essas coisas não vão perder o valor, mas nós vamos construir outros valores, né? Eu acredito nisso. Eu acho que a gente vai passar por isso aí. Nós estamos balançando todas as estruturas, quebrando tudo. E a grande contribuição do neoliberalismo é que ele está jogando tudo no chão, transformando tudo em dinheiro. Se a gente quiser ter valor mais à frente, nós vamos ter que repensar isso. Se nós não conseguimos fazer isso, essa passagem, se nós não conseguimos construir nada, nós estamos perdidos como sociedade. Eu acredito que no futuro, seja lá quanto tempo isso demore, alguém há de fazer alguma coisa. Claro que a nossa evolução, tanto a nossa evolução física, quanto psicológica, quanto a evolução de valores, de costumes e tal, pode dar tudo errado. A gente pode, de repente, fracassar e ali na frente morrer todo mundo, e a sociedade, a evolução der errado, os organismos não resistirem, não sobreviverem. Mas eu não sei se é essa a instrução da vida, se é assim que a vida evolui, né? Então, não sejamos tão pessimistas. Eu acho que lá na frente a gente vai dar uma virada. Bom, a hipermodernidade ao mesmo tempo era do excesso, da fragilidade, da liberdade, da ansiedade, da estética e da angústia. Compreender é essencial para a gente repensar caminhos éticos, sociais e políticos do nosso tempo. E talvez esse repensar ele venha depois de nós que estamos aqui discutindo isso, né? Ele dá aqui uma série de referências do Bauman, da Fraser, do Zizek e outro. Tá. Agora, o culto ao efêmero, que é a estética da impermanência. No livro Império do Efêmero, Gilles Lipovetsky analisa o papel da moda como o símbolo máximo da cultura contemporânea ocidental. Nós vamos repetir algumas coisas aqui, mas vamos situar dentro vamos dizer assim, da moda, né? E das novidades. Por isso o efêmero. Apenas nós vamos usar a moda como uma forma de falar do efêmero. Mas o efêmero é tudo que foi tornado moda. Então não cabe tanto comentário quanto no primeiro texto. Então, no livro Império do Efêmero, Gilles Lipovetsky analisa o papel da moda como símbolo máximo da cultura contemporânea ocidental. Para ele, a moda não é apenas uma questão de vestuário, mas o paradigma de um modo de viver.
marcado pela instabilidade, pela renovação constante, pela busca incessante por novidades. Esse modo de viver, segundo Lipovetsky, é o que configura o culto ao efêmero. Configura, não é que as pessoas façam um culto, sem que elas saibam. Essa configuração em que se vive é um culto ao efêmero, dito por ele e que, de certa forma, tem sentido. Uma valorização quase que ritual daquilo que é transitório, momentâneo e superficial. Eu concordo com isso. O efêmero, inclusive, ele está falando da moda, mas nós poderíamos jogar isso aí na arte também, nas relações entre as pessoas também. O efêmero tornou-se figura estrutural da modernidade. O novo não se fixa, não se consolida, ele é, por essência, volátil. Por isso, o fluxo é um fluxo, um sopro, é líquido, né? Concordando lá com Bauman. Então, o que diz o Lipovetsky? O novo não se fixa, não se consolida, ele é, por essência, volátil. A sociedade hipermoderna cultiva a mudança como valor em si. Tudo deve ser renovado, substituído, reciclado. Cuidado que o reciclado aqui não é aquele reciclado da ideia do aproveitar o material para você não ter menos desgaste, vamos dizer assim, de meio ambiente, de matéria-prima. Não é essa a ideia. O reciclado é aquilo que você está usando aqui agora, de repente você vai lá e faz customização, porque aquilo já ficou antigo de um dia para o outro. A durabilidade cede lugar à atualização constante e permanente dos objetos, dos gostos, das relações e até das identidades. Então ele caracterizou isso tudo aí como moda. Claro que isso aí, né, essencialmente, não são as modas, mas funciona como se fosse. Esse culto se manifesta em diversas esferas. Por exemplo, exemplos contemporâneos do culto ao efêmero: moda e vestuário, chamado fast fashion. A lógica da moda, com suas correlações cada vez mais aceleradas, é o exemplo central utilizado por Lipovetsky. Marcas como Zara, Shein e H&M, que eu não sei se é assim que fala, produzem novas peças semanalmente. O valor do vestuário não está mais na qualidade ou na durabilidade, ele está na novidade e na capacidade de diferenciação circunstancial e momentânea. Relacionamentos são líquidos. Inspirados em Lipovetsky, o sociólogo Zygmunt Bauman desenvolve o conceito de amor líquido, onde os vínculos afetivos são frágeis, descartáveis e sujeitos a uma lógica de mercado. O efêmero se instala também na esfera íntima. Relações são iniciadas e terminadas com rapidez, muitas vezes por meio de aplicativos que estimulam conexões instantâneas e superficiais e que logo se desgastam e há a mudança. Redes sociais e viralização. O valor de uma postagem ou vídeo não está em seu conteúdo duradouro, mas na viralidade instantânea. TikToks e Reels, por exemplo, duram segundos, mas visam capturar a atenção de milhares ou milhões de espectadores por um breve momento. O efêmero aqui se torna um modo de comunicabilidade e visibilidade. Produtos culturais como música, filmes e séries, está abrangendo tudo que eu estou falando. Plataformas como Spotify e Netflix oferecem uma infinidade de conteúdos sob demanda. O ouvinte ou o espectador não se fixa, ele pula de faixa, abandona as séries pela metade, opta por algo sempre novo. A saturação da oferta promove o consumo rápido e descartável da cultura. Então você não assiste uma série. Se ela estiver fazendo muitos casos, se ela tiver muitos capítulos, aí eles fazem a primeira temporada, aquilo ali vira tudo uma pasteurização. Eu, inclusive, não gosto muito desses troços. Políticas, isso eu pessoalmente, né? Raramente acompanho séries. E às vezes, quando acompanho, sinto lá no final uma inutilidade para aquilo, sabe? Porque achei que em todos os momentos, em cada tópico, cada ponto, cada capítulo, sei lá se é o nome que a gente dá, episódio, eu tenho uma sensação assim de que encheram linguiça, fizeram um formato, deram uma causa, princípio, meio e fim, e mudou. Aí mudou, aqueles mesmos personagens no dia seguinte está numa nova etapa. Aí eu olho para trás e vejo que aquilo ali não construiu nada para mim. Não aprofundou em coisa nenhuma, não me disse coisa nenhuma. Ou pelo menos não me disse nada que eu não soubesse. Não me distraiu. Me ocupou. E aí eu fico pensando assim, se tivesse ocupado e tivesse adensado alguma coisa, seria interessante, mas não é assim que rola, pelo menos para mim, estou dizendo eu, Zé Roberto. Bom, a saturação da oferta promove o consumo rápido e descartável da cultura, quer dizer, aquilo ali para mim não chega a ser cultura. Políticas e causas sociais performativas. A adesão à causa se torna muitas vezes um gesto pontual e performático, um post, uma hashtag, uma foto com filtro, sem compromisso duradouro. O engajamento se torna também, em parte, um fenômeno efêmero e simbólico.
não raro criticado como ativismo de vitrine, que eles chamam de slacktivismo, que é o ativismo de sofá. Você vai numa causa, você diz que pensa, você faz o hashtag, você pega uma foto e compartilha, mas aquilo ali é um ativismo com você distante. Você está sentado, dando cliques para aquilo andar, aquilo funciona apenas como publicação. Não é propriamente uma ideologia, uma ideia, uma funcionalidade. Autores que dialogam com esse conceito. O Lipovetsky tem ligação com outros pensadores que analisam o efêmero como elemento estruturante da cultura contemporânea. Por exemplo, Jean Baudrillard. Em obras como A Sociedade do Consumo, de 1970, A Ilusão do Fim, de 1992, o Baudrillard afirma que a sociedade contemporânea não apenas consome produtos, mas signos e imagens. Agora nós estamos entrando numa análise muito interessante. Signos e imagens que modelam e que têm um significado. Então o real dá o lugar ao simulacro, uma realidade substituída por representações instantâneas e estetizadas. O efêmero nesse contexto torna-se a única constante, ou seja, tudo é efêmero. Então são apenas símbolos, signos, né? Marcas com referências, imagens, mas nada aprofundado, portanto efêmero. O Bauman, já citado várias vezes, N vezes por mim, diz que nós vivemos em tempos líquidos e diz o seguinte: vivemos em um mundo onde as relações são como os bens de consumo, feitas para serem usadas e substituídas rapidamente. É verdade. O Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço e Aroma do Tempo, esse Aroma do Tempo eu fiz uma resenha aí, baseada em resenha de vários conhecidos aí, li o livro, achei interessantíssimo. Se você quiser procurar no canal aí, é muito interessante esse Aroma do Tempo, de 2009. Então, nessas duas publicações, A Sociedade do Cansaço e o Aroma do Tempo, o Han critica a aceleração do tempo, a fragmentação das experiências. Para ele, a obsessão pelo novo e pela performance leva à erosão da contemplação e à erosão da profundidade, substituídas por estímulos rápidos e esquecíveis. Então você não contempla, não fixa nada, você não navega. Aquilo ali são estímulos pontuais que você esquece e pula para outros. Então você não contempla e nem aprofunda. O Guy Debord, na Sociedade do Espetáculo, de 1967, ele antecipa a crítica à efemeridade como uma forma de alienação. Nós vivemos em um espetáculo contínuo. Isso é muito verdade na atualidade, quase 50 anos depois. Contínuo de imagens e eventos, onde tudo é visto, mas nada é realmente vivido. É o que eu falo, por exemplo, dentro das séries que eu vejo, eu sinto que falta vivência, que eles são assuntos pontuais construídos de uma forma que você olha e passa. Então, para mim, não constrói nada. E tem pessoas que maratonam as séries daquelas ali. Eu fico pensando no final, o que dá daquilo ali? Contradições e consequências sociais. O culto ao efêmero, segundo Lipovetsky, produz tanto encantamento quanto desorientação. Prazer e leveza. A leveza do efêmero pode ser libertadora, permitindo flexibilidade, criatividade e reinvenção pessoal. Tá. Mas a angústia e vazio. Mas também pode gerar desamparo, instabilidade psíquica, sensação de superficialidade e falta de sentido duradouro. Quer dizer, você não pode viver o tempo todo no prazer e na leveza. Porque você pode, de repente, ter a contrapartida disso aí. É como se você bebesse, ficasse alegre, depois você tem a contrapartida onde você está de ressaca, né? Consumo contínuo, porque a angústia e vazio te leva à falta de um sentido duradouro, né? É o que você está sentindo. Consumo contínuo para preencher o vazio, né? O cara está de prazer e leveza. De repente ele chega à angústia e o vazio. Então ele começa a consumir, porque essa é a função. Para preencher o vazio, o indivíduo hipermoderno consome mais bens, experiências, interações, sem jamais atingir a saciedade. Inclusive relacionamentos, né? Você sai numa noite aí, toma todas aí, ou sei lá o que, e encontra com uma pessoa lá, transa e tal, amanhã você nem lembra o nome da pessoa. Pô,
Ou então começa a se relacionar, sai 2, 3 vezes, ou então conversa com ele, então de repente termina, some, acabou. Conclusão: entre liberdade e exaustão. O culto efêmero para Lipovetsky é um retrato fiel da era hipermoderna. Nós vivemos em uma sociedade que celebra o passageiro, ao mesmo tempo anseia por estabilidade, que ela não consegue chegar, estabilidade emocional e chegar ao propósito. O paradoxo dessa cultura é que, ao libertar-se de valores tradicionais e da rigidez da modernidade clássica, ela cria novas formas de pressão, o imperativo de se reinventar, de se mostrar, se destacar, sempre no presente, sempre agora e nunca se estabelecendo. O desafio contemporâneo seria equilibrar a liberdade do novo com a profundidade do duradouro. Talvez seja um dos grandes dilemas éticos e existenciais da hipermodernidade. Isso é uma divagação, a gente não sabe o que vai rolar. Existem várias obras aqui do Lipovetsky, do Baudrillard, do Virchow, do Bauman e do Debord, já citei. Agora nós vamos falar o culto efêmero pela visão de Jean Baudrillard e depois nós vamos jogar com alguns autores. A partir da perspectiva do culto efêmero, situando suas ideias centrais sobre consumo, imagem e simulacro, e mostrando como ele complementa ou radicaliza o diagnóstico feito por Lipovetsky. Se Lipovetsky vê na efemeridade um fenômeno ambivalente, como encantos e contradições, o Baudrillard enxerga nela o sintoma de uma alienação profunda ligada à substituição da realidade por representações autônomas. A ditadura do simulacro para Baudrillard. Baudrillard foi um dos mais influentes pensadores da segunda metade do século XX. Sua obra é essencial para compreender a cultura do consumo, dos signos, da imagem. O seu pensamento é marcado por uma crítica radical à sociedade contemporânea, sobretudo a forma como a realidade é substituída por representação, que já não remetem mais a nada que é real. Ele chama tudo de simulacro. Existe uma simulação da realidade e não a realidade. Nós perdemos a realidade, segundo ele. Baudrillard parte de Marx, por exemplo, e da crítica à mercadoria ou mercadização, vamos dizer assim, das coisas, mas vai além da exploração econômica. Ele analisa a cultura do capitalismo avançado como um sistema regido por signos, onde o valor de troca e o sistema simbólico se sobrepõem ao valor de uso, valor de troca, e o valor simbólico se sobrepõe, ou seja, um sobre o outro, ao valor de uso. Quer dizer, aquilo ali, como troca e símbolo, é pelo uso, e por isso tem valor, o valor efêmero. A lógica do consumo não diz mais respeito a necessidades que você tem, mas a produção e circulação de significados efêmeros. Você vai trocar aquilo ali, embora aquilo ali ainda seja bom de uso ou case bem com você. Consumo como consumo de signos. Em A Sociedade do Consumo de 1970, o Baudrillard argumenta que não consumimos mais produtos, nós consumimos signos sociais. É o ponto de uma pessoa comprar uma calça, arrancar a etiqueta e colocar a etiqueta de uma produção famosa. Comprar um objeto não é simplesmente satisfazer uma necessidade funcional do objeto para si de uso, mas expressar uma identidade, ou querer aparentar ter aquela identidade, um estilo de vida, uma posição social, mesmo que isso dure apenas alguns instantes. Tirar uma foto com uma roupa dessa já é o suficiente. O consumo é, antes de um sistema de significação, uma manipulação de signos ou de significados que emprestam a você uma performance, uma forma de ser. Essa lógica acelera a obsolescência, claro. Não se trata de que o objeto não funcione mais, mas que seu valor simbólico caducou. É de ontem, ele estaria fora da moda, ele estaria superado, mas essa moda é tão pontual que ela funciona muito instantaneamente, então no segundo seguinte ela já está obsoleta. Isso dá origem àquilo que podemos chamar de consumo programado do efêmero. Compramos e descartamos cada vez mais rápido, não por necessidade, mas por mantê-los dentro da lógica social do novo, e com isso nós geramos lixo. E aonde que está aí a preocupação com o ambiente, a estética do capitalismo verde, etc, etc? É tudo mentira, você não está em volta com isso aí. Simulacro de dissolução do real. Os simulacros, em Simulacros e Simulações, de 1981, Baudrillard desenvolve sua tese mais conhecida, que é a ideia de que nós vivemos uma sociedade do simulacro, onde a imagem substitui a realidade. O mundo se torna uma sucessão de representações, notícias, selfies, vídeos, marketing, publicidade, que não remete a uma referência real, mas a outras imagens
Então, aonde está a realidade ali? Você ficou sem ela. Baudrillard identifica 4 fases da imagem. Ela reflete uma realidade profunda, depois ela mascara e desnatura uma realidade profunda, depois ela mascara a ausência de uma realidade profunda e depois ela não tem mais relação com nenhuma realidade, tornando-se um simulacro puro, que nada é profundo ali. Na fase atual, estamos na 4ª etapa. Não tem mais uma relação com realidade. As coisas são simulacros. A mídia, a publicidade, a moda, o espetáculo não mostram mais o que é, mas criam um hiperreal, aquilo que ele quer que você acredite, ou um símbolo que passa por ali. Uma realidade mais real que o real seria o simulacro, constituída para consumo imediato e feita para ser esquecida, porque vamos mudar de instante. O simulacro não é o que oculta a verdade, ele não está ocultando a verdade. É a verdade que oculta que não há verdade. Então, olha bem, não existe a verdade. Por isso a ideia de pós-verdade. Existe aquilo que se construiu para ser dito, que você tome como verdade se quiser. Mas aquilo ali é um simulacro. O simulacro, sim, ele é verdadeiro. A realidade, não. A realidade é manipulada. O que é real? Nada. Tem uma notícia ali. O que é real dessa notícia? Ninguém quer saber. Cada um vai dar a sua versão, vamos trabalhar com aquilo que é a versão. Então, o que é a realidade? A realidade não tem mais. Esse diagnóstico é o ápice do culto ao efêmero. Vivemos num mundo onde o real desapareceu. É tudo, por isso que eu digo que nós não temos a web, nós vivemos na web. E só restam as aparências, que são descartáveis, substituíveis e virais. E se você for cancelado, bom, como você já não tinha realidade, você era um símbolo que você performou, se você for cancelado, você desaparece. Bom, então vamos lá. Exemplos concretos de cultura e simulacro do efêmero. Publicidade e moda. O valor de um produto depende mais da imagem que transmite do que sua utilidade. O novo modelo de celular, por exemplo, muitas vezes muda apenas um design, mas já é o suficiente para tornar o modelo anterior obsoleto. O novo é uma construção simbólica. Reality shows e redes sociais, a vida é encenada para ser consumida, a realidade é formatada para caber em narrativas curtas, estéticas, emocionalmente manipuláveis, do Big Brother aos stories do Instagram, as experiências são vividas com já a intenção de serem publicadas e logo substituídas por outros, todo mundo está simulando, todo mundo está fantasiando, todo mundo é artista, todo mundo está representando, olha que loucura. Política do espetáculo. A política também se estetiza e se torna um espetáculo, como campanhas performáticas, gestos midiáticos e memes políticos. Baudrillard antecipa esse fenômeno já nos anos 80, quando analisa a Guerra do Golfo como uma guerra que se deu na televisão mais do que nos campos de batalha real. Claro que ela aconteceu, morreram muitas pessoas, mas ela foi muito mais dita por alguém para você crer em realizações que eles queriam que fosse de uma forma e não de outra. Crítica à felicidade como espetáculo. Baudrillard também critica a ideia de que o consumo leva à felicidade, uma das promessas centrais da cultura moderna. Para ele, a felicidade vendida pela publicidade é uma simulação, uma estética do bem-estar que serve para sustentar o próprio sistema. Somos condenados à felicidade, da mesma forma que somos condenados ao crescimento da performance e à transparência. O pensamento dele é muito parecido com Bauman, muito parecido com o Han. A felicidade, nesse contexto, é um ideal fugaz e inatingível, um efêmero a ser constantemente perseguido, mas nunca vivido de forma plena. O desejo nunca se realiza, ele apenas se retro ou realimenta. Então, comparação de Lipovetsky entre Baudrillard e Lipovetsky. A perspectiva geral do Baudrillard, pessimista, crítica e radical, do Lipovetsky, ambivalente e analítica. O aspecto efêmero para Baudrillard, sintoma de alienação total. Lipovetsky, parte da cultura do hiperconsumo. O que é a realidade para Baudrillard? Substituída por simulacros. O que é a realidade para Lipovetsky? Ainda presente, mas acelerada. O que é consumo para Baudrillard? Sistema simbólico de signos. Para Lipovetsky, prática emocional e estética. O que é a política para Baudrillard? Espetáculo de imagens vazias. Lipovetsky, ele ainda acha que mobiliza valores éticos. Fica aí para a gente concluir, né? O efêmero como simulacro absoluto.
Baudrillard radicaliza o entendimento do efêmero não apenas como algo passageiro, mas como modo dominante de existência, onde o real é absorvido por aparências e o sujeito perde a ancoragem do mundo. Em sua visão, a cultura contemporânea vive sob o domínio do signo sem referência, da imagem sem realidade, da felicidade sem vida, uma sociedade onde o efêmero não é mais a exceção, se torna a regra absoluta. Sua crítica serve como alerta. Quando tudo se torna descartável, objetos, ideias, emoções, relações, ou pessoas também, o próprio sujeito humano corre o risco de se tornar efêmero em sua profundidade. O desafio, então, não é apenas criticar o efêmero, mas recuperar os espaços de experiência autêntica, duradoura e não simulada, onde o real possa, de algum modo, reexistir, ou seja, existir de novo. Ele fala uma opção de obras de Baudrillard aqui, que nós já falamos, estética vazia, desprovida de emoções de profundidade e o contraditório sobre a arte. Existe um contraditório aí que nós vamos ler também. Vamos abordar agora como o culto ao efêmero, na perspectiva de Baudrillard e de outros pensadores, se manifesta de forma profunda na arte contemporânea, gerando uma estética vazia, passageira, muitas vezes desprovida de emoções de profundidade. E alguns vão criticar isso, dizendo que isso não é verdade. Tá? Então essa crítica ela é central para entender o debate atual sobre cultura visual, redes sociais, arte pop e estetização da vida cotidiana. O culto ao efêmero na arte, estética vazia e emoção descartável. Esse seria o tema. Mas esse seria o tema definitivo? Na esteira do pensamento de Baudrillard, muitos críticos veem a arte contemporânea, especialmente em sua vertente comercial, digital e midiática, como marcada por um vazio simbólico, uma substituição da expressão profunda pela provocação imediata, da emoção autêntica pela performance estética viralizável. Isso é verdade. Mas é só isso que está acontecendo? A gente pode se perder nisso aí. O que está em jogo não é apenas a forma ou o conteúdo, mas o tempo da arte. Não mais destinada à contemplação, não mais destinada à transcendência ou a um questionamento existencial. Mas ela é destinada à circulação rápida e obsolescência planejada. Quem que pode contrapor e fazer o contraditório disso, dizendo que isso aí seria uma novidade, uma inovação, uma forma de mudar de sentido e de direção? Os que concordam com a crítica ao efêmero à arte seriam Baudrillard, o Mário Perniola e o Terry Eagleton, que nós vamos ler. Então vamos lá. O Baudrillard foi um dos primeiros a acusar a arte contemporânea de ter entrado no circuito do simulacro. Ela não representa mais nada, ela apenas remete a outras imagens, estilos e signos, um jogo autorreferencial sem ancoragem no real ou no trágico. A arte está morta, e a hiperarte substituiu a criação por simulacros de arte, Baudrillard em O Complô da Arte, de 1996. Para ele, a arte perdeu sua força simbólica, seu poder de perturbar ou de iluminar, restou uma estética estéril, autorreferente, controlada por um mercado, por galerias, que promove obras vazias de sentido, produzidas para gerar o choque rápido ou visibilidade nas redes, e pronto, acabou. O que o Mário Perniola fala? O filósofo italiano Mário Perniola afirmou que a arte contemporânea se tornou sem corpo e sem alma, e a arte de seu duplo, em Arte e seu duplo de 1999, ele mostra como a arte perdeu sua potência comunicativa, tornando-se repetição de estilos, citações e modismo, uma hiperestética do indiferente. Esse é o Mário Perniola. O Terry Eagleton é um crítico marxista britânico. Eagleton denuncia em várias obras como a arte perdeu função social e ética, tornando-se apenas entretenimento. A ideia da cultura. Nesse livro, ele afirma que a arte contemporânea fala cada vez menos sobre a condição humana e cada vez mais sobre o narcisismo da forma. Donald Guspit é um crítico norte-americano. Ele critica o que chama de arte pós-artística, produzida para o mercado e não para a emoção. Em The End of Art, argumenta que a arte perdeu seu poder espiritual, tornando-se apenas provocação vazia ou produto de marketing. A arte tornou-se um ato de autopromoção, um espetáculo vazio, abandonando sua missão de revelar profundidade humana. Bom, agora os que discordam dessa crítica e defendem a arte que eles estão chamando de efêmera. Existe o Nicolas Bourriat. Ele fala de uma estética relacional. O Bourriat defende que a arte contemporânea não deve ser julgada pelos critérios antigos de beleza ou emoção profunda, mas por sua capacidade de gerar experiências, encontros e interações sociais. A arte efêmera para ele pode ser potente. A obra não é mais um objeto para contemplar, mas um objeto espaço-tempo de habitar, a ser habitado. Exemplo,
performance em espaços públicos, instalações interativas, arte urbana que dura um dia, mas que gera relações novas e significativas. Claro que isso aí poderia novamente ser avaliado como efêmero, mas vamos respeitar. Hans-Ulrich Obrist, ele é um curador e teórico. Esse Obrist defende que o valor da arte experimental e passageira, como as obras que se transformam com o tempo, ou que existem apenas enquanto evento, ele afirma que essa arte não precisa durar para ser significativa. Cita experiências como arte em redes sociais, a arte digital interativa, projetos coletivos e colaborativos. Eu não sei se essas são tão rápidas e se elas seriam efêmeras. Claire Bishop, embora crítica de alguns aspectos da arte relacional, Bishop reconhece que a efemeridade pode ser politicamente potente, especialmente em contexto de resistência à contracultura ou à intervenção urbana. A ausência de permanência pode significar desvios da lógica mercadológica. Exemplos de arte efêmera criticada e defendida. A Damien Hirst, Cabeça de Animal Informal, efêmera, choque imediato, estética da morte. Crítica, sensacionalismo vazio, marketing, defesa, questiona tabus, discute o consumo da morte. Banksy, arte de rua que só se autodestrói. O que é o efêmero? Não permanente, crítica social. Quais são as críticas? Superficialidade estética. Qual a defesa? Arte com resistência antissistema. Yayoi Uzuma, instalação de espelhos e luzes. O efêmero disso aí seria imersiva, fotogênica, instagramável. Críticas, estética comercial, pouco conteúdo. Defesa, estimula a experiência sensorial subjetiva. Outra obra artista, NFT, que são os tokens não fungíveis. O que seria o efêmero? Obras digitais replicáveis. Quais seriam as críticas? Valores de mercado sem conteúdo artístico. Defesas, novas formas de colecionar e viver arte. Muito doido, né? Conclusão. A arte entre o espetáculo e o sentido. O debate entre a efemeridade na arte reflete um conflito mais profundo sobre o papel da arte na sociedade contemporânea. De um lado, críticos como Baudrillard denunciam que a arte perdeu seu conteúdo simbólico, tornando-se um produto vazio, emocionalmente inócuo e consumível como um post de Instagram. Por outro lado, curadores e artistas veem na efemeridade um novo espaço de invenção que rompe com a tradição elitista, cria experiências coletivas, sensoriais e politicamente instigantes. Muito bem. O que está em jogo não é apenas a duração da obra, mas essa ela ainda toca, afeta, transforma. Ainda que por instantes. Não sei se isso é válido, não tenho capacidade. Quer dizer, posso ter opinião, não tenho certezas, né? Citação para reflexão. A arte não morreu. Ela foi absorvida pelo sistema que pretendia criticar. Baudrillard. A efemeridade da arte pode ser mais verdadeira do que sua imortalidade, se ela nos atinge no presente com muita intensidade. Nicolas Boileau. A arte é um gesto que permanece mesmo quando sua forma desaparece. Claire Bishop. Bom, é isso aí, gente. Agora, existe um ensaio, que é a arte efêmera e vazio estético. Beleza sem profundidade? Esse ensaio, ele vai tornar o nosso vídeo muito grande, e esse ensaio, ele estará redizendo tudo que foi dito até aqui agora numa construção um pouco mais interessante. Não vou fazê-lo, mas vou publicá-lo lá no Blogger e deixo o link no final desse vídeo para você ler esse ensaio. Chama-se Ensaio, Arte Efêmera e o Vazio Estético. Gente, então olha bem, o vídeo ficou longo, eu vou terminá-lo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.